Bom, queridos, espero que vocês, olhando essa imagem, tenham uma sensação. O que são esses objetos, pessoal? Que materiais são esses aí? Que material é esse? Quais são esses materiais? Ó, o pessoal tá falando bem aqui, né? Tá fácil, né, pessoal? Professor, são metais. Professor, podem ser ligas metálicas. Muito bem. Estão falando bonito. Pessoal, por que a gente consegue ver, né, que são metais? O que nos, né, o que nos fornece aí de informação, essa imagem para nós dizermos que são metais? Conta aqui, o que é? Quais são as características? Assim, o que visualmente? Maleabilidade, cor? Né, o brilho, né, os metais de maneira geral, eles são brilhosos, né, pessoal? Cor, o brilho, sim, muito bem, galera, estão mandando bem. Professor, eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, eu estou vendo que tem fio aqui, um fio prateado, e fio prateado, né, pode ser um metal. Metais podem formar fios, né, galera? E como é que chama essa propriedade de formar fios? Né? É a ductilidade. Os materiais, isso, ductibilidade, obrigado. Os metais, pessoal, são materiais, né, são substâncias em que delas podem se formar fios. Isso aí é o quê? É a ductibilidade. Agora, galera, o que é, né, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Estão vendo essa folha aqui, pessoal? Essa folha aqui, ó, essa aqui é como se fosse uma folha, né? Aqui uma folha, aqui, ó, também é uma folha, um rolo, não é? Aqui, ó, a gente tem aqui também, ó, uma fita, né? Como se fosse uma fita, uma lâmina, não é isso? Pessoal, os metais também, eles são, né? São substâncias em que deles podemos formar lâminas. E como é que se chama essa propriedade? É a maleabilidade. Absorve também pela cor, né? Os materiais que são metálicos, eles têm essa cor aí, ó, né? Característica, um prateado, um branco acinzentado, né? Ou então uma coloração amarela, mas uma coloração que seja o quê, pessoal? Brilhosa, não é isso? Sim, né? A gente consegue então identificar que nós temos aqui metais. Olha aqui, pessoal, outros metais. Metal! Mas é o metal não ritmo, é o metal substância. Fiquem atentos, galera. Então nós temos aqui, pessoal, moedas, né? Essa aqui é uma moeda de 1 centavo americano, 1 cent. Aqui, pessoal, nós temos fio, um fio feito por vários fios, não é isso? Olha aqui, o que é isso? Ai, professor, isso aqui, ó, é uma aliança de ouro. Olha só esse instrumento musical aqui, olha. Esse instrumento aqui é de ouro, galera? Esse amarelo aqui é ouro? Eu acho que um instrumento desse aqui de ouro ia tornar ele muito inviável, né? Ó, o Arthur falou bonito, professor. Latão. É isso aí, galera. Latão. Isso aqui é latão. Não é um único metal. Aqui nós temos uma liga metálica. Não é isso? O que é uma liga metálica, professor? Ué, quando a gente tem um metal, né, combinado com outra substância. Não necessariamente um outro metal, né, mas um metal combinado com outra substância. Certo? Por que o senhor está falando, professor, que é uma outra substância? Ué, porque a gente tem, por exemplo, o aço, e o aço é uma liga metálica de ferro, né, com pequenas adições de carbono. Né? E o carbono não é um outro metal, mas o aço é uma liga metálica. Beleza? Então, galera, eu quero dizer aqui a vocês que nós estamos falando sim de metais. Beleza? São metais, galera. Só um minutinho. Aqui, pronto, são metais, não é isso? E como é que os metais estão ligados aqui nessa moeda? Como que os átomos dos metais, eles estão ligados para constituir essa estrutura, hein? Como, hein, pessoal? É uma ligação iônica? É uma ligação covalente? É uma ligação que, pessoal? Já tivemos uma resposta. Pessoal, em um metal, né, os átomos dos metais, né, deste metal em questão, eles estão unidos por uma ligação
Metálica, muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal, hoje nós vamos representar aqui, nós vamos falar sobre o modelo da ligação metálica, que são os átomos que unem os metais em uma substância que seja metálica, certinho? Então, pessoal, o modelo da ligação metálica, ele é, representado pelo modelo do mar de elétrons. Vamos entender o que significa este mar de elétrons aqui, galera. Vamos lá! Ah, deixe-me dizer a vocês onde é que está isto no livro. Vamos lá, galera. Está no módulo 2. Eu vou escrever aqui, posso? É o módulo 2, a página 20, galera. Módulo 2, página 20, unidade 3, capítulo 5. Belezinha? Aqui estamos. Então, pessoal, vamos lá, Galera, de todos os elementos que existem na tabela periódica, nós temos uma tabela periódica aqui atrás, Dos elementos que estão na tabela periódica, pessoal, 75% deles são metais, aproximadamente eles 75%. E o que é 75% em uma fração? Isso significa 3/4, galera? É muita coisa. Então, vou fazer aqui um esboço, Um esboço aqui da tabela periódica, certo? O que a gente tem aqui, galera? A gente tem aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio é metal? Não, o hidrogênio é o hidrogênio. O hidrogênio não é metal, o hidrogênio não é ametal, o hidrogênio não é um gás nobre. O hidrogênio é o hidrogênio. Pode ser chamado também de elemento atípico, beleza? Então vamos lá. Ali nós temos o hidrogênio. Quem é que a gente tem aqui, pessoal, nessa última coluna? Nessa última coluna aqui, ó, nós temos os gases nobres, Estou escrevendo aqui de ladinho que é os gases nobres, não é isso? Sim, os gases nobres. E quem é, pessoal, que a gente tem aqui também, ó? Quem é que está aqui? Os ametais. Ou seja, queridos, os metais, eles estão nessa região aqui, todinha. Nós temos aqui tudo, pessoal, preenchido por metais. Certinho? Sim! Nós temos aqui o grupo dos metais, que é esse grupo que eu estou pintando aqui, ó, de amarelo. Não o grupo, pessoal, mas a classe dos metais, certo? Lembrando que um grupo é uma coluna da tabela periódica, O grupo vai ser o quê? A coluna aqui da tabela periódica, certo? Então, galera, os metais, eles constituem aí 75% mais ou menos da tabela periódica, E o que acontece? Os metais, pessoal, eles têm uma grande tendência de formar cátions. Por quê? Porque eles têm poucos elétrons na camada de valência, elétrons que estão pouco atraídos pelo núcleo. Ou seja, eles têm uma grande tendência de formar cátions, ou seja, eles têm um alto caráter metálico. E o que é o caráter metálico? É a tendência de um átomo em perder elétrons, certinho? Então, os metais vão apresentar essa característica aí, Ou seja, perder elétrons com facilidade. Professor, é o módulo 3. Ô, galera, me desculpem. Obrigado, Matheus. Eu escrevi módulo 2 aqui, mas eu me equivoquei, eu me enganei. Errei! Obrigado, Matheus. Obrigado por estar atento aí e me auxiliar. Então, galera, módulo 3, tá? Página 20, unidade 3, capítulo 5. Então, galera, neste sentido, os átomos vão perder elétrons com facilidade, tendendo a formar o quê? Tendendo a formar cátions, não é isso? Então, vamos lá. Agora, o que acontece, pessoal? Para explicar a ligação existente entre os átomos aqui, ó, pessoal, isso aqui, ó, são perfis metais. O que é um perfil? É uma barra que tem um formato. Por exemplo, quando a barra de ferro ou a barra de alumínio ela tem um formato em U, certo? Imagine que aqui a gente tem a barra metálica, certo? Ela tem esse formato aqui em U.
a gente fala que esse aqui é um perfil U. Beleza? Agora tem alguns, pessoal, que tem um perfil que faz assim, ó. Estão observando? Isso aqui, pessoal, é um perfil em T. Beleza? Por quê? Porque a barra metálica ela vai ter ali, ó, no seu corte transversal o formato de um T. Então, galera, nós temos aqui perfis metálicos, certo? E independente do tipo de metal que aqui seja, né, independente da substância que constitua estes perfis, estas barras metálicas, como que os átomos aqui, né, eles estão ligados? O que que acontece, queridos? Quando os metais, né, eles estão próximos uns aos outros, acontece o seguinte, né? Existe uma união entre estes átomos da seguinte maneira, pessoal, né? Vai haver uma tendência desses átomos em perder os seus elétrons de valência. Então, este átomo aqui, ele vai perder o seu elétron de valência, esse vai perder o seu elétron de valência, esse também, este também, este também. E estes átomos, pessoal, vão ficar unidos pelos elétrons que entre eles estarão espalhados. Ou seja, todos os elétrons de valência dos átomos estão aqui, ó, espalhados pela estrutura. Como se fosse o quê, professor? Como se fosse um mar de elétrons. Então, esses cátions que têm cargas positivas, pessoal, eles vão ser atraídos por todos os elétrons de valência dos outros cátions dos outros metais, dos outros átomos do metal. Certinho? Então, vejam aqui, ó, para explicar a ligação existente, né, em ligação existente nas substâncias metálicas que está sobrando, né? Então, para explicar a ligação existente nas substâncias metálicas, faça o uso do modelo do mar de elétrons. O que é isso, pessoal? De acordo com este modelo, os cátions dos metais estão em posições fixas, não é isso? E os seus elétrons de valência estão livres entre esses cátions, certo? Então, pessoal, os cátions metálicos, eles não ficam o quê? Transitando pela estrutura, eles têm posições fixas. Quem é que está espalhado pela estrutura de cátions ali? Os elétrons de valência, né, dos próprios cátions metálicos. Belezinha? Eu vou colocar esses slides na plataforma, galera. Assim que a aula acabar, eu já disponibilizo para vocês, tá bom? Teve gente que falou aqui que não entendeu. O que que eu posso? Eu posso explicar. Me fala aí o que que não foi entendido. Pode escrever no bate-papo aqui. Né? O que que eu falei agora? Eu falei o seguinte, né? Que quando a estrutura metálica, por exemplo, aqui, né? Vou fazer aqui um objeto metálico. Que objeto? Ah, cara, eu vou fazer aqui uma colher. Vou fazer aqui uma colher. Imagine que isso aqui seja uma colher, queridos. Como estão, né, ligados os átomos do metal aqui desta colher? Então, se eu pego este trecho aqui e dou um zoom, o que que eu vou enxergar? Eu vou enxergar que cada átomo do metal ali constituído, ele agora não é um metal com carga neutra. Ele está com carga positiva. Por quê? Porque os metais, de maneira geral, eles têm essa tendência de formar cátions, não é isso? Então, eles vão ficar agrupados em formato de cátion e os elétrons de valência que antes estavam nos átomos metálicos, eles agora vão pertencer a toda a estrutura do metal. Dessa maneira, a gente vai ter a formação de um, entre aspas, um mar de elétrons. Por que mar, professor? Porque nós consideramos neste modelo que todos os elétrons de valência estão ali vagando pela estrutura da rede cristalina do metal, né? Então a gente chama isso de mar de elétrons. Os cátions estão em posições, igual está aqui, ó, de acordo com este modelo. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. De acordo com este modelo, os cátions dos metais estão em posições fixas e seus elétrons de valência estão livres entre estes cátions. Beleza? Entendido? Ah, então beleza, legal. Vamos adiante, juntos e shallow now. Lá, lá, lá.
Olha aqui, galera. As ligações químicas também, né, pessoal? As ligações metálicas, elas também conseguem explicar as ligas metálicas. E eu tenho aqui algumas ligas metálicas para te contar. Quando a gente vê, pessoal, uma aliança, ou um brinco, ou uma correntinha de ouro, respondam para mim, aquilo é ouro puro? Não é ouro puro. Não é ouro puro. Agora deixa eu te contar, professor, mas por que não usa ouro puro para fazer um brinco? Por que não usa um ouro puro para fazer uma correntinha? Quem usa colar, quem usa correntinha, sabe que às vezes a gente passa a mão, esbarra e puxa essa corrente. Né? Às vezes você passa a mão no brinco. Né? O que acontece? O ouro puro, pessoal, ele é muito macio, ele é muito molinho. Ele é muito maleável. Exatamente isso, galera. Então, o que acontece? A gente, assim, né, as pessoas que trabalham com ouro, elas vão e adicionam no ouro alguns metais para o quê? Para conferir aquele total, aquela substância nova formada, né, uma resistência maior. Então, pessoal, quando a gente vê, né, um anel de ouro, um brinco de ouro, aquele ali é uma liga de ouro, né? Por exemplo, o ouro 18 quilates, ele é formado por 75% de ouro, só que tem adições também de prata e de cobre, certo? O ouro 24 quilates é uma outra composição, é ouro misturado com também, né, prata e cobre, só que em outras proporções. Beleza? Olha essa estátua aqui, ó. Essa estátua aqui é de qual substância, pessoal? Qual que é a liga que está aqui? É o bronze. Né? E o que é o bronze? O bronze é formado por cobre e estanho. 75%, né? 67% de cobre e 33% de estanho. O Pedro está perguntando aqui, professor, então quanto menos quilates, mais resistente ele vai ser? Eu não sei te falar, Pedro, mas o que a gente imagina, né? Que quanto mais ouro, né, pelo ouro ser mais maleável, né, quanto mais ouro, menos resistente, certinho? Vou até olhar isso aqui, vou até anotar para a gente conferir depois, tá bom? Só um minutinho, que essa pergunta foi interessante. Quanto menos quilates, mais resistente? Vou olhar e aí a gente já vê. Pois é, galera. Então a gente também tem aqui, ó, o latão, né? Quem é o latão? O latão foi o que o colega falou. O latão é a liga metálica ali do que? Dos instrumentos musicais. E quem é que já foi no MET e colocou estrelinha? Né? A dentista falava, João, nós vamos colocar uma estrelinha aqui no seu dente. Eu falava assim, nossa, que massa. Depois eu vi e falava assim, nem, cara, isso aqui que é estrelinha, né? Então, isso aqui é o que, pessoal? É o amálgama, né? E o que é o amálgama? O amálgama é uma liga em que tem a mistura de quê? Prata, estanho, né? Cobre, eu esqueci de marcar o cobre aqui, e também o que? Mercúrio, certinho? Né? E o que é utilizado esse amálgama? Em obturações dentárias, né, pessoal? Então tá, vamos adiante aqui. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Esse trecho está no livro de vocês. Nós temos uma pergunta aqui, ó. É nesse mar que o último elétron são compartilhados com todos os átomos do núcleo? Sim, desta maneira. O Pedro está perguntando por que o amálgama não enferruja. Quem enferruja são substâncias que têm ferro. Beleza? Bom, pessoal, eu queria que vocês lessem aqui, ó, acompanhassem comigo página 20, módulo 3, unidade 3, capítulo 15. Né? Vamos lá? Vou voltar aqui rapidinho no slide. Deixa eu apagar aqui. Pedido para voltar. Voltei. Querem tirar um print? Tirou o print? Aê, vamos lá. Acompanhem, galera, acompanhem. Olha só. Página 20, módulo 3, unidade 3, capítulo 15. Tá escrito o seguinte, ó. Em um fio de cobre, por exemplo, encontramos apenas átomos de cobre. Esses átomos estão presos uns aos outros porque quando dois átomos metálicos estão próximos entre si,
os elétrons do nível de valência, que são os elétrons da camada mais externa, eles ficam simultaneamente sujeitos às forças de atração dos dois núcleos, podendo assim movimentar-se facilmente de um átomo para o outro. Se houver numerosos átomos metálicos próximos entre si, os elétrons dos últimos níveis energéticos desses átomos serão atraídos pelos núcleos de todos os átomos. Como consequência disso, forma-se um mar de elétrons que se move com facilidade, não é como, se move com facilidade de um átomo para outro. Os elétrons que constituem esse mar são denominados elétrons livres ou elétrons móveis e são responsáveis pela ligação metálica, explicando dessa forma a condutividade elétrica e térmica dos metais. Por que os metais, pessoal, conseguem conduzir corrente elétrica? Por que se você segurar um prego assim na boca, ó, e for na tomada, você vai tomar um choque? Hein, professor? O que você está querendo dizer com isso, essa experiência? Que um objeto como o prego ele é metálico e o prego ele conduz corrente elétrica. Por quê? Porque na estrutura do metal ali, que constitui o prego, o que a gente tem, pessoal? A gente tem aquilo que chamamos de elétrons livres, São os elétrons ali do mar de elétrons. E quando é que a gente conduz corrente elétrica? Quando a gente tem elétrons livres no meio ou quando a gente tem cátions e ânions no meio aquoso ou no meio líquido, certinho? Então, os metais conduzem aí corrente elétrica por este motivo. Belezinha? Por que não falamos só elétrons e sim os elétrons livres ou móveis? Porque, olha só, é uma boa pergunta. Professor, por que o senhor está endossando aqui, Por que o texto marca que são os elétrons livres? Ora, porque o átomo que está lá, pessoal, ele vai ter o quê? Várias camadas. E ele vai ter elétrons em outras camadas. Não somente na camada mais externa. Mas aqueles elétrons que fazem parte da ligação metálica são os elétrons que estão aqui, ó, nos níveis mais externos, os elétrons da camada de valência. Beleza? Por quê? Porque os elétrons mais internos não estão espalhados pelos átomos, pelos cátions. Somente os elétrons da camada de valência estão ali, ó, espalhados pela estrutura formando o mar de elétrons. Beleza? Queridos, nós temos quanto tempo ainda? Temos 5 minutos? É isso, galera? Não, 1 minutinho, tá em cima da hora. Ah, tia Lu! Galera... Mas pode só finalizar aí com eles. Tá, joia. Galera, só finalizando aqui, Olha isso aqui, página 21, módulo 3, unidade 3. Os altos pontos de fusão e ebulição dos metais. Pessoal, os metais eles têm altos pontos de fusão e ebulição, não é? Para você derreter o ferro, altas temperaturas, derreter alumínio, altas temperaturas, de maneira geral. O que explica isso? É explicado pela intensidade da ligação metálica, ou seja, os cátions da estrutura estão fortemente atraídos pela nuvem de elétrons livres. De modo geral, quanto maior o número de elétrons livres, maior a intensidade da ligação metálica. Pessoal, com exceção do mercúrio, do césio, do frâncio e do galho, todos os demais metais têm pontos de fusão acima de 50 graus Celsius, certo? Por quê? Porque na ligação metálica, os cátions, os átomos estão o quê? Os cátions da estrutura estão fortemente atraídos pela nuvem de elétrons livres, pelo mar de elétrons, certo? Então eu trouxe aqui, pessoal, para vocês verem esta lâmpada. Esta lâmpada é uma lâmpada incandescente e este filamento aqui dentro é um filamento de tungstênio. Quem conhece o tungstênio na tabela periódica? Qual que é o símbolo dele? O símbolo dele é W. A temperatura de fusão dele é o quê? 3.400 graus Celsius, ou seja, altíssima. Por isso ele é utilizado aqui no filamento. Por quê?
Porque ele recebe uma alta temperatura, os seus elétrons são excitados, emitem brilho quando retornam da camada de valência mais externa e ainda assim não sofre fusão. Beleza? Já nesta imagem aqui, né, do lado direito, a gente tem o quê? A gente tem o metal gálio, né? O gálio tem uma temperatura de fusão de 29 graus Celsius. Ou seja, nas mãos de um ser humano, ele derrete, porque a temperatura ali da mão é de quanto? Né? A temperatura do ser humano aí a gente sabe. Qual que é, pessoa corporal? 36,5, 37, não é isso? E aqui nós temos o mercúrio. O mercúrio ele tem o menor ponto de fusão de todos os metais, menos 38,87 graus Celsius. Queridos, encerramos por aqui. Nas próximas aulas falamos das propriedades dos metais e da dopagem de semicondutores. Um beijo a todos, até breve e boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Tia Lu. Tudo de bom. Por nada, professor, tudo de bom. Tchau, tchau. Meninos, Valeu, galera. Tchau, até mais. É. Meninos, não esquecem de se renomear lá, colocar primeiro a série, depois o nome, tá bom?